Ok, boa tarde. A gente está hoje no terceiro shiur do Tanakh. A gente percebe que nosso conhecimento de Tanakh é muito limitado. E a gente começou, então, com a introdução no primeiro capítulo, linkando Yoshua, que foi o líder seguinte, com Moshe. E, com certeza, deveria ter sido difícil para ele preencher o vazio que Moshe deixou. Mas Deus ele promete para ele no primeiro capítulo, se você seguir as orientações da Torá, se você seguir a Torá, as mitzvot, eu vou estar com você igual que eu estava com Moshe. No segundo capítulo, a gente viu que eles então, Yoshua ele mandou 2 espiões, eles foram até a casa daquela mulher chamada Rahav, e ela passou para eles a informação mais importante, que eles poderiam vir tranquilos, que mesmo que faziam já 40 anos que eles tinham atravessado o mar, os povos nativos, eles estavam com medo deles. E como a gente comentou, essa Rahav era uma mulher do nível mais baixo da sociedade, e ela fazia tratamento físico, psicológico e emocional para os grandes líderes da época, e ela então sabia realmente o pulso, ela sabia onde que estava a cabeça das pessoas, quais eram as preocupações. Então, quando eles vinham lá sentar no divã dela, então eles contavam, olha, estou preocupado, tem esse povo que está aqui na nossa fronteira, já acabaram com o gigante Og, Moshe Rabbeinu faleceu, mas estão dizendo que eles vão entrar. E eles começavam a contar os medos deles. Então ela contou para eles essa informação tão preciosa de que eles estão com medo. Aqui uma coisa importante da gente saber que o mais importante na vitória é quem tem mais coragem e não quem é mais forte. Quem é mais ágil, quem está com mais alegria, como a gente fala no serviço a Hashem, isso é o mais importante. Terceiro capítulo. Esse capítulo agora, ele na verdade, ele fecha um ciclo. 40 anos antes, eles tinham atravessado o Mar Vermelho. E agora, 40 anos depois, para entrar em Israel, eles precisavam atravessar o rio Jordão. E a época que eles entraram era a época de Pesach, aonde o rio estava cheio, e eles teriam que atravessar, e Hashem fez para eles um milagre tão grande quanto a travessia do mar. Talvez esse trecho não é tão conhecido, você sabia que eles atravessaram o rio lembrava disso? Que atravessaram o rio, e a diferença foi de que o mar ele se abriu em 2, eles passaram no meio. O rio, Hashem fez com que ao invés de ele continuar correndo, ele subia. Então a água que vinha ia se acumulando, e ela foi se acumulando até uma altura que quem estava muito longe conseguia ver. E assim eles puderam passar em terra seca. Então, por que é uma conclusão? Porque lá atrás, na passagem do mar, eles tinham, na verdade, eles estavam sendo perseguidos. E aqui eles estão indo perseguir. Na passagem lá atrás, quem lembra, se dividiram em 4 grupos, estavam no desespero. Nessa passagem, você vê que estão todos confiantes, estão todos percebendo a mão de Hashem. Então, é um destaque, uma diferença muito grande de 40 anos antes, que você vê que os 40 anos que eles ficaram no deserto teve seu efeito. Aquele povo escravo que saiu do Egito, grande parte dele, os homens pelo menos, a maioria das tribos já tinham falecido. Sobrou a nova geração, com as mulheres e a tribo de Levi, e os 2 espiões que falaram bem da terra. Todo o resto já tinha perecido, e agora você tinha sangue novo. E esse sangue novo, realmente, apesar de ter o trauma que passa de geração em geração, meu pai era escravo, meu avô era escravo, mas esses 40 anos tiveram um efeito, surtiram um efeito, que agora essa nova geração poderia entrar na terra livre, na terra onde a gente realmente é livre para poder fazer a vontade de Hashem. Então esses são os 2 destaques, ele fecha esse capítulo da história, porque a partir de agora vai ser já as conquistas na terra de Israel. Mas essa passagem, ela conclui a escravidão no Egito, aquele povo, etc., para agora realmente uma nova geração. Então, vamos ler aqui rapidamente o que o Pérez fala para a gente. Então, Yoshua, ele acordou de manhã, eles viajaram, foram até a beira do Jordão, e eles dormiram lá, pernoitaram lá. Passaram-se 3 dias, e agora os policiais, que eram, na verdade, os encarregados do povo, eles tinham que passar uma mensagem para o povo. E eles falam o seguinte: quando vocês verem o Aron Abrit, que era o Aron HaKodesh, que eles tinham consigo ainda
aquele Mishkan, aquele templo móvel que Moshe tinha preparado. Esse Aaron, ele vai servir, na verdade, como se fosse de guia. E ele, na verdade, em mérito do Aaron, a Torá já falou, a gente fala todo o Shabbat, vai bençoe Aaron, vai yomer Moshe, kuma Hashem, biafut soivecha. Levante-se Deus e os seus inimigos, eles vão se espalhar. Então, o Aaron HaKodesh, com a presença máxima de Deus, ele servia como guia, servia como proteção. Então, o Aaron, ele iria passar por todo o acampamento. Quem vai estar carregando eles vai ser os Kohanim e os Leviim. E vocês vão saber que está na hora de partirem. Sigam o Aaron. Vocês não podem estar muito próximo do Aaron. Quem lembra, tem uma passagem lá na frente do rei David, que ele, quando foi levar o Aaron HaKodesh para Jerusalém, anos depois, teve lá um indivíduo que ele tocou no Aaron e ele morreu, eletrocutado na hora, porque é muito sagrado. Então, vocês vão ter o Aaron na frente, mas vocês vão estar uma distância de 2.000 metros, aproximadamente. E ele vai mostrar para vocês como, no deserto, até agora, ele mostrava, eles já estavam acampados lá faz um tempo, já não se mexiam faz tempo. Mas igual que ao longo dos 40 anos ele mostrou para vocês o caminho, esse vai ser o guia de vocês. E aí, Yoshua, ele vira e fala para o povo, nas minhas palavras agora, passar o Jordão Então, Moshe Rabbeinu, Yoshua, ele fala para eles, se preparem. Para vocês terem essa revelação máxima, vocês precisam se purificar. Vocês precisam estar sagrados. Isso a gente teve também quando eles foram receber a Torá. Moshe Rabbeinu fala para o povo, em nome de Deus, para eles se prepararem. E aí, então, os Kohanim, eles preparam o Aaron para eles passarem na frente de todo mundo, e o Yoshua começa, então, um discurso de incentivo, para que eles tenham mais temor a Deus, se conectar com Deus, e ele começa a falar para o povo em nome de Hashem. E aí ele fala, olha, agora vocês vão ver que Hashem, de fato, está conosco. Ele vai permitir com que a gente herde a terra que já está prometida para a gente há tantos e tantos anos. E agora vocês têm que pegar um representante de cada tribo de Israel e quando os Kohanim, eles colocarem os pés, a sola de seus pés no Jordão, as águas vão se abrir. Diferente lá atrás, que precisou um primeiro dar um pulo, o povo não precisava desse primeiro corajoso, estavam todos com a fé em Deus. Então os Kohanim molharam seus pés, na hora que eles entrarem, o Jordão ele vai mudar o seu rumo, ele vai começar a acumular as águas. E quando eles passarem, quando os Kohanim eles vão passar, como a gente já falou, eles vão passar com Aaron na frente do povo, e quando eles tiverem, os pés dos Kohanim tiverem já um pouquinho dentro da água, submersos, e aqui ele fala um detalhe importante, o Jordão, quem já foi para lá, tem épocas que ele está como um fio dental. Né? Alguém me falou, eu não sabia, um israelense me falou, talvez você sabia, de que o Kinneret, ano passado, eles precisaram abrir, porque estava realmente, ele, Baruch Hashem, ele, muitos e muitos anos isso não acontecia, ele estava saindo das suas bordas. Então, realmente, ele disse que o Jordão, ele estava cheio, ele estava realmente com bastante água. E aí, as águas se pararam, aquelas águas que vinham de cima, elas começaram a se acumular, e o povo passou em direção à cidade de Jericó. E aqui já foi o primeiro grande milagre. Os Kohanim ficaram para trás, eles não atravessaram, e aqui ele não traz, mas o Midrash traz para a gente, o que aconteceu foi que o rio voltou, e os Kohanim foram levados pelo Aaron voando. O Aaron que levava eles. Essa é a passagem. Esse é o capítulo 3. Então vamos agora discutir o que a gente pode tirar disso para o nosso dia a dia. Então, só falando sobre o Aaron,
Uma vez o Rabino Davi estava dando uma palestra aqui em Shavuot. Ele estava falando por que Hashem ele deu a Torá oral. Hashem poderia dar tudo escrito, ia ser mais fácil. Tem várias explicações, etc. E aí eu fiz uma piadinha na hora, que eu já vi de outros, né? O Rabino sempre tem que ter uma piadinha boa. Falei que se tivesse tudo escrito, ninguém ia conseguir levantar a Torá. Problema técnico. E aí ele, na hora, me respondeu. Ele falou, nós não carregamos a Torá. É a Torá que nos carrega. Foi fantástica e típica da rapidez e inteligência dele. Então, da onde a gente vê isso? Que aconteceu de maneira bem visual, que o Aaron, porque, assim, se já estava fazendo um milagre, termina o milagre, atravessa com o povo e está acabado. Mas a mensagem foi que eles estavam carregando o Aaron, que não era leve, e na verdade não é você que está carregando o Aaron. O Aaron está te levando. E aí ele, de fato, levantou o voo e atravessou os Kohanim. Então, a ideia, acho que transmite para a gente que muitas vezes o Aron HaKodesh, não é só o Aron HaKodesh lá do Beit HaMikdash, mas as mitzvot, que Hashem nos permite a gente fazer, o estudo da Torá, o estudo da lei, o cumprimento, etc., muitas vezes a gente acha que é um fardo. Eu estou carregando mais uma mitzvah. E você não percebe que aquela frase que diz, mais do que o povo de Israel cuidou do Shabat, o Shabat cuidou do povo de Israel. São as mitzvot que nos permitem voar. A gente acha que eu estou fazendo um favor para Deus. Eu estou carregando o Aaron, no final está pesado. E a Hashem mostra para a gente que não. Essas mitzvot estão permitindo você levantar voo. Certo? Eu contei não faz muito tempo, mas aquela metáfora muito bonita. A anedota que diz que quando Hashem criou o pássaro, ele foi reclamar para Hashem. Olha, Hashem, sou tão feio, você criou animais tão bonitos aí, eu sou tão feio. Hashem falou, sabe o que? Tá bom, eu vou te dar mais uma coisa. E Hashem foi lá e colocou um par de asas. Ele vira para Deus e fala, peraí, eu reclamei que eu tô feio, ainda você me coloca esses negócios nas costas? Aí Hashem levanta o pássaro, joga ele no ar, e de repente ele percebe que as asas não eram mais um fardo, mas as asas iam permitir ele voar. Então é trazido que o amor e o temor a Deus são as duas asas que permitem a gente fazer com que as mitzvot que a gente faça, elas possam voar. Eu posso cumprir todo o judaísmo de asa de forma muito mecânica, de forma muito pesada. As asas que a gente tem é o amor e o temor para Deus. Então, quando a gente faz com paixão, quando a gente faz com vontade, a gente vai realmente sentir como as mitzvot, elas fazem com que a gente voe e não a gente está fazendo um favor para Deus de fazer as mitzvot. Primeira coisa. Segunda coisa, aqui ele falou, a gente comentou que Yoshua ele pediu para o povo para que eles se santificassem, porque no dia seguinte eles iam ver Hashem. Vamos pensar ao contrário. Às vezes a gente passa por um milagre. A gente passa por um milagre. A gente tem que entender, quando a gente, Baruch Hashem, consegue reconhecer que a gente passa por um milagre, que foi uma revelação divina. Hashem foi lá e se revelou para você. Você às vezes precisa abrir mais os olhos de algumas pessoas que não percebem. Está até escrito que a pessoa que passa pelo milagre não reconhece. Às vezes precisa alguém de fora falar, uau, como você conseguiu fazer um negócio desse? Como você passou por isso? Mas quando a gente passa por uma quase que Deus zebra, e Hashem foi lá e te salvou, isso é uma revelação divina. Para tanto, bom, eu não sabia antes, eu não me preparei antes, mas depois eu preciso agradecer. E tem uma coisa muito curiosa, que quando alguém sobe a Torá, e ele vai agradecer, depois que ele atravessou o oceano, hoje mais comum, ele fez uma viagem de avião, ele atravessou o oceano, uma viagem longa, etc., ele tem que fazer uma brachá. Qual que é a brachá que ele faz? Agomela, que Deus ele faz, gmilut hasadim, quer dizer, Deus ele foi lá e de bom grado, de graça, ele nos fez o bom. Agomel lechayavim tovot, aqueles que são devedores, apesar de eu ser devedor, Deus ele foi bondoso comigo e ele me trouxe essa bondade. Ou que a pessoa esteve presa, ou que a pessoa esteve gravemente doente, Chas v'Shalom, ou ele fez uma viagem de navio, de barco, etc., ou ele atravessou um deserto, que isso é menos comum hoje em dia. Então, nessas 4 situações, ele vai lá e agradece. Como a gente responde para todas as brachot? Você escuta uma brachá, Borei Pri Adamá, o que você responde? Amém. Amém. Amém significa, é assim, concordo, é isso mesmo. Tem uma exceção de todas as brachot que a gente não responde apenas amém. A gente fala amém e mais uma frase. Quando a pessoa faz essa brachá de agradecimento, a gente fala Mishegmal Hatov, aquele que te fez o bem, aquele que te
deu bem, ele vai continuar te dando bem para sempre. Quando alguém fala uma brachá, a gente não pega o tema da brachá e repete, ó, Baruch Rofei Cholim, Rofei Cholim Amo Israel. A gente fala, amém, que seja assim, que Hashem possa curar. Não, já está implícito. Rofei Cholim, amém. Aquilo que você falou, está valendo. Porque nessa brachá, a gente precisa falar como se fosse a gente estar repetindo o tema da brachá e falando, olha, que isso possa continuar sendo. Então, existe um conceito seguinte. Quando a gente passa por um milagre, a gente gastou muitas fichas. Porque é um milagre. Você teve uma revelação divina que normalmente o mundo não está preparado para isso. Então você gastou fichas. Você tinha fichas, você tinha algum mérito você teve. Algum mérito você teve. Então, na hora que você usou aquele mérito, na hora que Deus se revelou para você, de alguma maneira você gastou aquele mérito. Então o que a gente fala para a pessoa? Fica tranquilo. A gente abençoa você que aquele Hashem, que ele te salvou disso, ele vai continuar sempre te dando bem, não se preocupa, a gente está abençoando você para que não fique faltando nada aos teus méritos e você possa, Bezrat Hashem, ter uma vida com muita brachá. Então, por que eu estou trazendo isso? Então, Yoshua, ele fala, quando eles já sabiam que iam ter um milagre, ninguém hoje sabe quando vai ter um milagre, mas já que eles sabiam que ia ter um milagre, então já se prepara. Já se prepara, fica sagrado. E a mesma coisa, se a gente quer que o milagre aconteça, a mesma coisa. Talvez está na hora de você... Não é que você vai fazer uma troca com Deus, mas você precisa estar mais elevado para poder receber aquele milagre. As pessoas às vezes pensam que é uma troca. Voltou. A conexão aqui está instável. Em vez de falar que está estragado, falar que está instável. A pergunta foi se a pessoa se lembrou, se deu conta que ele passou por um milagre muito tempo depois. Então, está escrito em relação, por exemplo, à viagem. Se fez uma viagem de avião, não sabia que tinha que fazer abraham. Teoricamente, você teria um tempo indefinido. Porque, na prática, Hashem te salvou, seja lá quando for. Mas, de maneira geral, tenta se fazer o mais próximo possível. Está escrito os 3 primeiros dias, especialmente que essa brachá a gente faz na Torá, então precisa ser dias que tem a Torá. Então, às vezes você chegou numa quinta de manhã, só vai ter no sábado, assim por diante. Então, quanto antes, melhor para você fazer. E além de fazer a brachá, aquilo que a gente comentou, a ideia de você fazer um agradecimento a Hashem também com uma seudá. E aí seria mais um extra. E a ideia também, de novo, para você recuperar teus méritos, realmente reconhecer que a brachá veio de Hashem. Sim. É bom sempre se consultar com um rabino para ver a situação, se merece realmente acrescentar mais um nome. Ok, vamos só mais um ponto. Um detalhe interessante é que a Hashem, quando ele fez esse milagre, a gente está falando aqui da travessia do Jordão, teve mais uma coisa em comum que aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Quando eles atravessaram o mar, está escrito as águas se dividiram. Quer dizer, as águas. A água é um oceano. A água se dividiu, não é plural. Então, os Rahamim falam para a gente que todas as águas no mundo, naquele momento que eles estavam atravessando, se dividiram. Tem até aquele desenho, né? A mãe vira para o filho que está na banheira e fala, Moisés, para de brincar com a água, né? Ele está lá, a água vai para o lado e ele não toma o banho. Então, eles estavam, mesmo que você estava com um copo de água, a água se dividiu no meio.
todas as águas do mundo se dividiram. Qual que era a ideia? Aquilo que agora a gente está colhendo os frutos 40 anos depois, como que eles sabiam que Deus abriu o mar? Talvez era uma invenção, telefone sem fio. Então, de fato, Hashem fez de tal forma que 40 anos depois ainda eles se lembravam, os nativos da terra de Israel, porque eles viram esse milagre. Mesmo quem estava em casa, eles viram esse milagre. Então, eles sabiam que a notícia da abertura do mar era verdadeira. Nesse caso aqui, Hashem ele fez diferente. A água não se dividiu, a água foi se acumulando e subindo, mas o rio estava muito cheio. Então, o tempo de passar essas 3 milhões de pessoas foi suficiente para essa água subir muito alto. E assim, quem estava de longe podia reconhecer o milagre de Hashem. E dessa forma, quem estivesse por perto, ele poderia escolher uma daquelas 3 opções que Yoshua tinha mandado: ou vocês fogem, ou vocês se submetem às leis de Hashem, ou vocês guerreiam. Então, na hora que se a pessoa tivesse ligado, se a pessoa tivesse minimamente um temor a Deus, ele ia falar: bom, com esse povo não vou mexer, olha o negócio que está em cima, melhor eu me cuidar. Mas, então, realmente, aqueles que optaram por guerrear foi pura teimosia, realmente, porque eles sabiam, já dava para ver a mão de Hashem. Eles ainda lembravam de 40 anos antes e viram novamente a mão de Hashem. Então, realmente, você precisa ser muito teimoso para querer entrar em conflito com esse povo. Como que a água? O Rio Jordão, imagina como se fosse que Deus ele fez lá uma represa. Represou a água, e a água que vinha, ela começou a ir na direção para cima. Está descendo. Então, a água que, no momento que você represa a água, seca o rio. Então, a água, eles passaram na parte seca. E a água que estava vindo, Deus represou ela. Como se fosse uma muralha, mas a muralha foi crescendo conforme a... Os Koanim lá na arca, né? Os Koanim, eles foram agarrados na arca. A gente explicou antes, passaram voando. A gente explicou o significado disso. Mais alguma dúvida? Que? Ela está falando do Agomelo? Qual parte? Eu expliquei que tem as 4 situações que a pessoa deve fazer o Agomelo. Se a pessoa atravessa um deserto, mar, estava na prisão ou recuperou de uma doença grave, ele tem que fazer essa brachá de agradecimento na Torá. Ele perguntou por quanto tempo você pode fazer essa brachá. Então, teoricamente, a qualquer momento, mas o quanto antes, melhor. Quanto mais próximo do evento, melhor. E eu expliquei de que quando você passa por um milagre, você gasta fichas. A Hashem se revelou para você em mérito de alguma coisa que você fez. Então, aquele mérito, de alguma maneira, você gastou aquela ficha. E por isso, então, essa é a única brachá que, quando a gente escuta ela, a gente não fala só amém. A gente fala Mishek Machatov, porque a gente está desejando para a pessoa: olha, apesar que você gastou as fichas, a Hashem possa te repor e não te falte nada, ele continue te dando muitos méritos e só coisas boas. Essa era a ideia que eu tinha falado. Você não tinha falado amém e acabou. Normalmente é amém. Sim, sim. Quando o cara vai no cassino também, né? Já perdeu as fichas. Ok, terminamos aqui o terceiro capítulo. Hashem, próxima aula terça-feira. Terça não, quinta.